Será que nós poderemos ter um follow-on de Irani no ano de 2024? Por que essa dúvida? Isso decorre das últimas declarações do seu CEO, o Sérgio Ribas. Essas declarações foram dadas numa última entrevista, tivemos a teleconferência de resultados na presente data e é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Mas antes de continuar, eu quero lembrar a vocês que as matrículas para a segunda turma do nosso treinamento completo de Finanças e Investimentos, o FMI, estão abertas por tempo limitado até o dia 5 de abril de 2024 e aproveite essa oportunidade porque a cada nova turma o preço será reajustado para ser justo com as turmas anteriores. E para receber um cupom especial de desconto de 50%, basta que você tenha uma conta na Quantifiry ou abra uma nova conta. Envie no mínimo $50, depois transfira para a conta de trading e na conta de trading compre qualquer ativo que você queira. Fazendo isso até o dia 29 desse mês, você receberá no seu e-mail um cupom de desconto de 50%. Links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas indo para o assunto principal do nosso vídeo, tivemos então a teleconferência de resultados, com esclarecimento de diversas dúvidas dos investidores. E começando pelo ciclo de investimentos da Irani, ela já chegou praticamente no fim do seu ciclo de investimento. Já está no fim da famosa plataforma Gaia, que basicamente visou redução de custos e aumento de produtividade. Mas a plataforma Gaia foi pensada para aumentar a produtividade interna da empresa, não para uma expansão em novas atividades, simplesmente melhorar aquilo que já se tinha. E eles conseguiram isso muito bem. E eles também terão, a partir de abril, finalmente o ganho que eles esperavam de eficiência energética, autossuficiência energética, que acaba sendo uma despesa muito relevante para a empresa. E eles estão findando esse ciclo de investimentos com uma alavancagem financeira, relação dívida líquida sobre EBITDA, abaixo do que eles tinham como teto, 2,5 vezes EBITDA. Eles podiam chegar até 3,5 vezes. Mas o porquê do 2,5 vezes? Porque esse 2,5 vezes, que está na política de remuneração aos acionistas, significa que a Irani, com esse nível de alavancagem, ela vai pagar um payout de 50% do lucro líquido, 25% a cada resultado trimestral, publicou o resultado, vai nesse dividendo de 25%, e ao final do exercício você tem mais 25% que é pago no exercício posterior. Então deveremos ter um pagamento ali em maio dos próximos 25%, porque o ano de 2023, apesar da grande queda no lucro líquido no quarto trimestre, ficou dentro da alavancagem financeira prevista. Então, dividendos continuarão sendo pagos em patamares interessantes em Irani, principalmente após essa grande queda. E falando-se em remuneração aos acionistas, a Irani já suscitou que para os próximos meses, até o final do ano, deve avaliar um novo programa de recompra de ações, porque o último foi recentemente concluído e ações em tesouraria foram canceladas, aumentando-se o lucro por ação, o que é benéfico ao acionista, é uma forma de remuneração. E eles já pensam em outro programa porque eles entendem, principalmente com essa queda, que as ações estão abaixo do valor intrínseco da empresa, que seria justamente o valuation justo, se é que é possível chegar nesse valuation justo. De todo modo, como que a empresa avalia essa questão do programa de recompra? Veja, gerou caixa, gerou lucro líquido. O que eu vou fazer com esse lucro líquido? Principalmente com esse EBITDA anteriormente, porque é do EBITDA que parte os investimentos. A empresa vai dizer o seguinte: esse dinheiro que nós geramos, ele vai rentabilizar melhor no caixa da empresa ou recomprando ações? Qual será o retorno potencial maior? Se a resposta for recomprando ações, então a empresa vai fazer recompra de ações, além do payout de 50%. Por isso que é uma empresa que dá para ver que é preocupada com o acionista. A respeito da perspectiva da empresa para o ano de 2024, elas são favoráveis. Por quê? Porque havia uma projeção de crescimento do mercado de papel ondulado, que é o principal negócio da Irani, de um crescimento moderado. E essa projeção vem sendo superada, de tal modo que o CEO da Irani está otimista para o ano de 2024 com esse mercado de papel ondulado. Nem tanto no mercado de papéis, principalmente no que se refere a papéis que são usados para cimento. O cimento está bastante enfraquecido no Brasil e no mundo, mas afora esse segmento, que é o segmento intermediário de atividade da Irani, o segmento principal, esse segmento está bastante robusto e deve crescer bastante nesse ano, inclusive por conta do afrouxamento monetário, que vai beneficiar também o endividamento da Irani, que fechou o quarto trimestre com um custo de dívida de mais de 14% ao ano. É um custo alto, só que como grande parte da dívida da Irani está em CDI, essa queda do CDI
que nós já estamos vendo, esse ciclo monetário de afrouxamento que já tem previsão do mercado que pode chegar a 8,5% ao final de 2024, isso vai diminuir o custo da dívida da Irani, favorecendo ainda um maior lucro líquido. Quanto ao CAPEX da companhia, são seus investimentos, esse CAPEX não deve crescer, porque, como eu disse, começou agora um ciclo de desalavancagem financeira. E a empresa deve divulgar ao final desse ano um novo ciclo de investimentos. Agora, um ciclo voltado para crescimento de capacidade produtiva e efetiva expansão. Diante disso, a empresa pode precisar sim fazer um follow-on, emissão de novas ações ou buscar dinheiro via debentures. Só que ela não descarta a possibilidade de buscar via equity. Isso vai depender ali de uma avaliação da estrutura de capital da empresa, o custo do capital próprio, o custo de capital de terceiros, é uma avaliação que ainda vai ser feita. Então sim, pode ocorrer um follow-on ainda nesse ano ou no ano que vem com o Irani, mas sempre de forma bastante justificada, como eles fizeram com a plataforma Gaia. A Irani ainda citou que não está sofrendo com pressão de custos, que as suas margens devem permanecer estáveis, que o seu ROIC, que é o retorno sobre capital investido, que precisa ser acima do custo de capital próprio de terceiros, que é o famoso WACC, que é o custo médio ponderado de capital, esse ROIC que teve um aperto, ficando ali em 16%, mas deve ter uma folga. O alvo da empresa, e isso provavelmente deve ser alcançado em 2024, é de um ROIC de pelo menos 20%, que é o ideal na nossa visão. Assim como nós buscamos ROIs de 20% em bancos. Portanto, a Irani espera rentabilidade, controle de custos, manutenção de margens para o ano de 2024 e um crescimento do mercado de papelão ondulado, que já vem apresentando desde fevereiro ali um crescimento interessante na visão da companhia. Quanto ao segmento de resinas, esse é um segmento de atividade que representa entre 5% a 8% da receita líquida da empresa, teve um grande impacto negativo no ano de 2023, que foi um ano desafiador, não só para essa empresa, mas para várias outras, e é um segmento que envolve basicamente dois materiais, breu e terebentina. E esses dois materiais são commodities globais, e houve uma queda forte na demanda por esses materiais, por isso que houve um impacto negativo na receita líquida da companhia. Mas como eu disse, o papelão do lado, que para esse ano tem boas perspectivas, é o maior negócio da empresa. E ainda precisamos tratar aqui a respeito das duas principais dúvidas entre os investidores com relação à Irani no quarto trimestre. O que aconteceu para o lucro líquido cair quase 92%, indo para apenas 7 milhões de reais no trimestre? Apenas porque, para o patamar da Irani, é um lucro líquido muito pequeno. E o que ocorreu foram dois eventos não recorrentes. O primeiro deles foi a redução de ativos biológicos. O que aconteceu ali? Veja, a Irani, muito embora não tenha como negócio principal ou secundário vender madeira nem celulose, a precificação dos seus ativos florestais se baseia na avaliação do mercado se você fosse realizar uma transação com madeiras, com ativos florestais, de tal modo que ela precisa contratar uma auditoria especializada para fazer um laudo, e esse laudo tem uma taxa de desconto, assim como a gente vai fazer valuation de empresas, a gente tem uma taxa de desconto, e essa taxa de desconto obviamente varia. O que acontece é que, para esse último trimestre, essa taxa de desconto subiu, e toda vez que você tem uma taxa de desconto subindo, o valuation cai, então você tem um prejuízo, por mais que não tenha saída de caixa, não teve uma saída de caixa. Assim como quando você tem uma ação na sua carteira, quando as taxas de juros estão baixas, e aí essas taxas de juros sobem, a sua ação cai. Você tem uma desvalorização. Só que essa desvalorização não é um prejuízo enquanto você não realiza, porque ainda não teve ali a realização do prejuízo. Só que o que acontece? No caso de uma companhia, esse prejuízo, essa desvalorização por conta de aumento de taxa de juros, acaba impactando o EBITDA. Isso decorre de uma norma contábil, uma norma técnica, que é o CPC, que trata dos ativos biológicos. E aí você reporta isso como prejuízo, uma perda. Isso é bom para a companhia, porque veja, ela consegue já fazer com que ela não pague imposto em cima disso, porque ela reporta como uma perda. Então, isso foi um evento contábil, técnico, que não afeta a atividade operacional da companhia, o seu negócio core, a sua atividade fim. Em relação a outro ponto, que foi o impairment, muitas pessoas me perguntaram: o que significa o impairment? O que aconteceu ali? Primeiro eu vou tratar do que foi o fato que ensejou esse impairment, que foi o seguinte: desde os idos de 2013, 2014, a Irani tinha alguns imóveis no litoral do Rio Grande do Sul e entre eles, entre esses ativos florestais, tinha também imóveis urbanos. Só que são imóveis urbanos
que não tem nenhuma destinação para o negócio principal da Irani. Então o que a Irani pensou? Vamos vender, não faz parte da estratégia da companhia. E eles tentaram realizar essa venda. Realizaram venda de parte desses ativos, um desinvestimento, portanto, e a outra parte eles não conseguiram. Viram que até por conta de restrições ambientais, o ativo não podia ser monetizado, vendido, de tal modo que se tornou imprestável. E um ativo que se torna imprestável, ele tem que ser baixado da companhia. Ele não é mais sequer um ativo, por mais que seja um imóvel. E por que isso acontece? Porque quando você pega aqui o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 00, ele traz a definição de ativo, de passivo e outras definições. O que importa pra gente aqui, escopo desse vídeo, é o ativo. O que é um ativo? Ele é um recurso econômico presente e controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Mas o que é um recurso econômico? A definição está aqui também. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. O que isso significa? Ativo é aquilo que pode ter o potencial de gerar fluxo de caixa, benefícios econômicos. Acontece que esses ativos que eu estou falando para vocês não tinham mais a capacidade de gerar benefícios econômicos, nenhuma liquidez, nenhuma capacidade de monetização. Logo, deixa de ser um ativo. E aí quando você dá baixa do balanço para limpar, digamos assim, o balanço da companhia e deixar apenas os ativos que são úteis ou que têm algum valor econômico, e eles disseram que afora esses últimos ativos eles não vislumbram mais nenhuma necessidade de baixa de ativos emprestáveis, quando você tem esse ativo, você dá a baixa e essa baixa reporta-se como um prejuízo, por mais que não tenha saída de caixa. Não teve uma saída de caixa. Você deu baixa naquele ativo, que não é mais um ativo contabilmente, e aí você reporta como prejuízo. E esse acaba sendo o impairment, sendo que o impairment está no CPC 01. Você tem a definição de ativo no CPC 00 e no CPC 01 você tem a definição do impairment, que nada mais é do que a redução ao valor recuperável de ativos. Vou resumir para vocês. Toda vez que você tem no patrimônio líquido da empresa o valor contábil dos seus ativos e esse valor contábil em algum momento está maior do que o efetivo valor em uso ou o valor que você conseguiria de fluxo de caixa daquele ativo, você tem uma distorção. Ora, o valor contábil é X e o valor efetivo do bem, o valor que você teria numa venda depois de pagas as despesas, o valor líquido ou o valor que você consegue a título de fluxo de caixa é inferior, você tem uma divergência contábil, você precisa ajustar isso, porque o valor contábil precisa refletir o valor desses ativos, o valor efetivo. E ao fazer essa convergência, você tem um prejuízo, porque você tem que desvalorizar o valor contábil. E essa desvalorização também se reporta como prejuízo. Fazer esse ajuste, essa redução ao valor recuperável dos ativos, é justamente o impairment. Então, quando você lê essa definição de perda por desvalorização, você já entende agora com a nossa explanação. Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável. Ora, o valor daqueles imóveis tinha uma avaliação anteriormente, esse valor agora é zero. Então eu preciso fazer esse ajuste, que deu ali quase 20 milhões de reais. E aí eu lanço isso como prejuízo, porque é uma norma contábil que diz para lançar como prejuízo. E aí você precisa ajustar o valor contábil ao valor recuperável. O que é o valor recuperável segundo essa norma? É justamente o valor justo do ativo, com base na sua vida útil ou valor em uso. Basicamente é isso, o quanto você conseguiria numa venda ou quanto você consegue de fluxo de caixa com aquele ativo. Não tinha mais nenhum tipo de monetização, logo, aquilo não valia mais nada, você precisa reconhecer a deterioração e, consequentemente, isso é lançado como um prejuízo no demonstrativo de resultado. Então, o evento do balanço gera um prejuízo, mas meramente contábil, meramente formal, digamos assim, porque não houve saída de caixa, um evento não caixa. Em resumo, esse prejuízo decorreu de eventos não recorrentes. Não são em todos os trimestres que você terá esse tipo de movimento. Redução dos ativos biológicos e também o impairment. Então foi, digamos, uma tempestade perfeita, mas para quem entende o que aconteceu, uma eventual oportunidade de compra eu comprei um pouquinho, os membros sabem disso, se cair mais, devo comprar mais, e aí por isso você precisa entender o que aconteceu no balanço, ler com cuidado os relatórios financeiros, acompanhar a empresa e entender os conceitos e o que realmente importa, geração de caixa, receita líquida, análise do setor. É claro que você não vai aprender isso da noite para o dia, precisa praticar e ter uma base teórica sólida. Para ter essa base teórica sólida, até prática, tem o nosso treinamento FMI, que está com as suas matrículas abertas. Então não deixe de testar por 7 dias grátis para você conferir o nosso diferencial. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e sugestões de outros vídeos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!